Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que seus filhos estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra para você mãe, para você pai, para você avó, para você que é responsável por uma criança. Meu nome é Viviane, eu sou da Eleve Brasil, no município de Gravataí, Rio Grande do Sul. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as crianças. Você que tem uma criança de 10 anos para baixo na sua casa, como está o seu processo com os seus filhos? Como você tem levado a palavra de Deus? Como você tem incentivado o seu filho no ministério, no chamado deles? Sim, as crianças também têm chamado. Nós precisamos falar para os nossos filhos que eles têm algo, uma missão aqui na Terra. E isto começa na infância. É desde pequenininho, quando você começa a ensinar a ele que ele veio aqui nesta terra com uma missão. Ele tem um propósito e isso começa na infância. Você pai, você mãe é um semeador. As suas crianças, as nossas crianças são sementes nas nossas mãos. E antes de ser uma árvore grande, antes de dar frutos, essas sementes precisam ser cuidadas, protegidas. Essas sementes precisam cair em terras férteis. Nós semeadores, muitas vezes, nós pais erramos e não cuidamos dessas sementes. É como a palavra fala, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e muitas sementes se perderam. Caíram na beira do caminho, caíram entre os espinhos, entre as pedras. E muitas vezes, infelizmente, nós pais, nós responsáveis, não cuidamos dessas sementes. E essas sementes ficam perdidas. Quando elas chegam a uma fase adulta, na sua adolescência, no jovem, no adulto, nós não podemos cobrar algo delas, seus frutos, porque a semente, ela não foi cuidada. Nós precisamos cuidar dessas sementes. Eu sou líder do Ministério de Dança e Artes aqui da igreja. E nós começamos um trabalho com as crianças antes dessa pandemia. Algo que nós levamos as crianças, incentivamos as crianças no seu ministério, desde pequenas, de 3 acima. Antes você já pode, quando ela já está no ventre, você já pode cantar louvores, ler a palavra para ela. Essa criança, ela precisa crescer num ambiente fértil. E o primeiro ambiente fértil que essa semente está é a família. A família, ela é responsável por esta semente. Nós precisamos cuidar delas, protegê-las, fazer com que elas venham crescer no tempo certo, dar o seu fruto e alimentar outras pessoas. Essas sementes precisam ser cuidadas. Eu sei que nessa pandemia, em tudo isso que nós estamos passando, talvez essas sementes estão ficando de lado, mas você precisa estar atento a isso. Quando ela chega na adolescência, se ela dá algum problema, ou no jovem dá um problema, isto é sinal que lá atrás essa semente não foi cuidada. Nós precisamos proteger as nossas crianças. Você já percebeu que muitas coisas que nós ficamos sabendo é na infância que acontece? Muito abuso, muita violência começa na infância. A maior estratégia que Satanás tem é que ele possa destruir a mente lá na infância. É lá na infância que começa e ela vai crescendo com a sua mentalidade, com a sua mente destruída. Os problemas começam a aparecer na adolescência, os problemas começam a aparecer na sua fase adulta. É um pai destruído, uma mãe destruída, uma família totalmente destruída. Porque lá atrás a sua infância foi destruída. Pais, eu sou mãe, eu sou avó. E nós precisamos ter a consciência que essas sementes precisam ser protegidas e cuidadas. Não é somente dentro da igreja, dentro do templo, mas é dentro da família. A terra mais fértil começa dentro de casa. E ela precisa, no tempo certo, crescer e dar o seu fruto. Esta palavra é para o seu coração, mãe, para o seu coração, pai. Você que é responsável pela vida de uma criança, cuide dela.
proteja ela. Leve a palavra de Deus a ela, diga a ela que ela tem uma missão nessa terra. Talvez o ministério que ela começou lá na infância, talvez não seja o ministério que na fase adulta ela vai estar. Mas ela tem a responsabilidade, ela começa a criar um vínculo com as coisas que o Senhor começa a apresentar a ela. Ela começa a entender que as coisas de Deus, que o reino de Deus é importante para ela. Então isso cabe a nós, pais, incentivá-los, ensiná-los e motivá-los. E falar todos os dias, você é meu filho, você é minha filha, tem uma missão sobre essa terra. O meu primeiro ministério foi infantil. Quando eu me converti, o primeiro ministério que eu trabalhei foram com crianças de 3 anos de idade. Foi a melhor experiência que eu tive. A criança, a gente consegue identificar a vida da criança quando ela desenha, quando ela pinta. É numa sala de aula, quando a criança começa a pintar os trabalhinhos dela, a professora, o responsável ali começa a identificar se ela tem algum problema dentro de casa, se ela é abusada, se ela é agredida, se ela tem carinho ou se ela é maltratada, enfim. É na infância que você consegue descobrir que a pessoa que está ali responsável por ela começa a entender os traços da vida dela, o que está se passando ao redor dessa criança. É na infância que nós descobrimos tudo o que está acontecendo. Então nós precisamos estar atentos, a igreja precisa estar atenta, os pais precisam estar atentos às crianças. Essas sementes precisam ser cuidadas. Esta é a palavra que eu tenho para o seu coração esta noite. Não sei que hora você vai assistir essa palavra, mas eu quero que você possa absorver isso que eu estou te falando, que você possa entender. Cuidem das crianças, protejam elas. Façam com que a palavra de Deus chegue até os seus ouvidos. Incentive elas em casa. Dancem com elas. Coloquem louvores, coloquem desenhos bíblicos, enfim. Use a sua criatividade, mãe. Use a sua criatividade, pai. Para que essas crianças cheguem até o Senhor. Seja um verdadeiro semeador, não aquele semeador que perdeu a semente no meio do caminho ou deixou com que a semente caiu entre os espinhos e que o pássaro veio e comeu essa semente. Não seja esse semeador, pai. Seja o semeador que deixou a sua semente cair sobre terra fértil. Você, pai, você mãe é um semeador. Cuide dessa semente. Amém? Assista agora algumas sementes do Senhor.
preciso decidir viver com Deus, porque quando estamos longe dele, é como se estivéssemos andando na escuridão e acabamos fazendo muitas coisas erradas. E você? Quer viver na luz ou na escuridão? Na luz. Viver na luz significa dividir Bondade, honestidade, sinceridade e paciente. Precisa disso no coração para virar um verdadeiro adorador de Jesus e ler as palavras da Bíblia, que lá estão as verdadeiras palavras.